Olá, tudo bem? Meu nome é Erin Fonseca, eu sou consultora de amamentação e mãe do Antônio, de 4 aninhos, e hoje eu tô aqui para te dar uma aula sobre amamentação e retorno ao trabalho. Vem comigo. Sim, é possível você retornar ao trabalho e proteger sua amamentação, continuar amamentando sem ter a necessidade de dar leite artificial para o seu bebê ou ainda desmamar por algum motivo, tá? Existe inclusive uma lei que te protege, né? A gente sabe que aqui no Brasil tem a licença maternidade, que vai até os 4 meses do bebê, e até os 6 meses, no seu retorno ao trabalho, você tem o direito de ter 2 intervalos de 30 minutos, que seria destinado para amamentar o seu bebê, tá? Fora do horário do almoço. E por que eu disse seria destinado para amamentar o seu bebê? Porque tem muitas regiões em que o seu local de trabalho e a sua casa tem uma distância muito longa, né? E aí acaba que não dá tempo dentro desses 30 minutos você sair do seu trabalho, ir para sua casa, amamentar e voltar para o seu trabalho. Então, muitas mulheres acabam conversando na empresa e fazendo esses 30 minutos em um período único de 1 hora, onde essa mulher ela vai entrar 1 hora mais tarde no trabalho ou então sair 1 hora mais cedo. O que eu te aconselho? Né, dentro disso. Se você quer realmente retornar ao trabalho e continuar amamentando, mas não só isso, você quer deixar um estoque de leite para o seu bebê, né, do seu leite ordenhado para o seu bebê, é interessante que você aproveite esses 30 minutos sim, mantendo a sua jornada de trabalho com entrada e saída no mesmo horário que o habitual. Por quê? Porque quando a gente fala em amamentação, né, em proteger o aleitamento materno e continuar com o estoque de leite, é importante que você saiba que você vai ter que ordenhar no seu período de trabalho, tanto para completar o estoque, quanto também para estimular a sua produção de leite e mandar a mensagem para o seu cérebro de que sim, seu corpo ainda precisa produzir leite, que o seu bebê ainda está mamando, e também para evitar que você tenha uma mastite ou engurgitamento mamário. Você também pode conversar na sua empresa se há a possibilidade de estender sua licença maternidade de 4 meses para 5 meses. Como você faz isso? Você une a sua licença maternidade com as suas férias. Então, se você conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Você vai conseguir ficar 5 meses em casa em vez de 4. Além disso, você também pode conversar com o pediatra do seu bebê e pedir para o seu pediatra atestar que o seu bebê está em aleitamento exclusivo, e aí nesse atestado pediria para você ficar mais 15 dias, além da licença maternidade, além das suas férias, né, em casa. Tá? Então, se você conseguir fazer isso, é super interessante, porque dentro, né, dos 4 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias, mais 15 dias, você conseguiria ficar em casa por 5 meses e 15 dias, que bate quase com um período de aleitamento materno exclusivo. Isso é ótimo. Então, tenta fazer isso. E como que isso também te ajuda? Isso te ajuda porque você vai ter mais tempo para conseguir fazer um estoque de leite materno, para quando você voltar ao trabalho, você garantir, né, que o seu bebê tome realmente o seu leite e não precise entrar com o leite artificial. Então, quando que você começa a se preparar para esse momento do retorno ao trabalho? Né? O que é importante você saber? Que não dá para a gente ter garantias de que você vai conseguir fazer um super estoque de leite materno e conseguir continuar amamentando exclusivo sem precisar dar o leite artificial para o seu bebê, se você quiser começar esse planejamento, essas ordenhas, esse estoque de leite materno 2 dias antes, 3 dias antes, porque não vai funcionar, tá? Pensa que o seu bebê, na sua ausência, ele vai precisar mamar pelo menos a cada 2, a cada 3 horas, que é o período aí que os bebês de 4, 5 meses costumam ter fome e solicitar para fazer mamadas efetivas, né? Então, você vai ter que ter e deixar o leite para o seu bebê nesses períodos, se o seu bebê ainda tiver em aleitamento materno exclusivo, não tiver iniciado a introdução alimentar, tá? Lembrando que a introdução alimentar, mesmo para bebês que vão ficar longe da mãe, mães que vão retornar ao trabalho, bebês que vão para a creche, o aleitamento é exclusivo até os 6 meses. A introdução alimentar, colocando alimentos sólidos na vida do bebê que não seja o leite materno,
é inserido apenas após o bebê completar 6 meses e com sinais de prontidão. E respeitar esse processo é muito importante, tá? Então, se o pediatra do seu bebê falou que é para você começar a introdução de novos alimentos só porque você vai retornar ao trabalho, só porque você vai se ausentar do seu bebê, ignora esse pediatra porque ele está desatualizado. O ideal é que você comece todo esse planejamento para retornar ao trabalho pelo menos 2 meses antes do seu próprio início do retorno ao trabalho, tá? E você vai seguir as seguintes etapas. Primeiro, quando você já sabe que você vai retornar ao trabalho, que você quer realmente se planejar para fazer um estoque de leite materno, você primeiro precisa ver como que vai funcionar todo esse processo na sua empresa, quanto tempo você vai conseguir ficar em casa e se você vai conseguir, né, estender a sua licença maternidade, unindo com as férias e todo esse processo que eu te ensinei aqui hoje, tá? Se você não conseguir e você realmente for retornar ao trabalho aos 4 meses do seu bebê, o que vai acontecer? Né? Você inicia todo esse processo 2 meses antes. Então, quando o seu bebê tiver 2 meses, o primeiro passo é você resolver todas essas questões burocráticas com a sua empresa, conversar sobre os seus direitos, tá? O segundo passo é você decidir quem vai ficar com o seu bebê. Então, você precisa conversar se vai ser a avó, a tia, se vai para creche, se não vai para creche, o que você vai fazer. Se o seu bebê for para a creche, você bata o pé e diga que você quer realmente deixar o seu leite. É direito seu, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que os 6, né, no caso de creches públicas e também as creches particulares, elas precisam receber sim o seu leite materno ordenhado ou então permitir que você vá até lá e amamente, tá? Isso é lei, está previsto e é um direito seu, então você vai ter que brigar, você vai ter que imprimir o artigo, você vai ter que ser um pouquinho chata e você provavelmente vai ser conhecida como a mulher do leite materno, né? Mas é importante que isso faça para a gente mudar essa cultura de que bebê precisa receber leite artificial, quando não há necessidade, quando se tem essa possibilidade e o desejo, né, de oferecer o leite ordenhado para ele, tá? Então, você definiu o que vai ser, como que vai ser o esquema no seu trabalho, você definiu quem é que vai ficar com o seu bebê, daí você começa as ordenhas, tá? E você começa o processo de ordenha. Imagino que nesse ponto você já escolheu uma bomba que seja boa, tá? Se você ainda não escolheu, né, antes de passar para o processo de ordenha, você precisa ter atenção com as bombas, tá? É importante que seja uma bomba boa. Essa é uma bomba manual boa. Aquelas que são como um cilindro que você puxa assim, ou aquelas que parecem uma buzininha, não são boas, não são eficientes e podem te machucar, tá? Pode ser uma bomba sim manual ou então uma bomba sim e elétrica. Eu recomendo as bombas da Lancinó, que é essa daqui, ó. Ou então as bombas da Medela, tanto manual quanto elétrica, simples ou dupla, são super eficientes e você pode investir super que dá certo. O que é importante na hora de você escolher a sua bomba para que ela não te machuque? O tamanho do funil. O funil é essa parte aqui, ó, que vai encostada aqui, né, que você coloca no seu peito, pluga no seu peito, para você conseguir fazer a ordenha. E qual que é o lance do funil? Ele precisa ter o diâmetro maior do que o do seu mamilo, porque se for igual ou menor, vai ficar muito apertado, você não vai conseguir fazer a extração de leite de forma correta e pode te machucar. E como que você mede, né, o tamanho correto, como que você sabe, né, o tamanho correto? Tem de 18 milímetros, 22 milímetros, 24 milímetros e 26 milímetros, tá? Tem algumas bombas que vêm com 2 funis, então essa daqui vem com um pequeno e um maior, tanto a manual quanto elétrica. As da Medelas também, mas também tem funil avulso para você comprar, que tem o tamanho melhor e correto para você. Então, como que você faz? Você tá com o peito assim, né? E aí você vai medir da base do seu mamilo até o final dele aqui. Do mamilo, o mamilo é a pontinha assim, não é a areola, tá? Então, você vai colocar aqui na base do seu mamilo, tá? Aqui assim, ó, na base do seu mamilo, até essa partezinha aqui assim. Esse daqui, ele tem, deixa eu ver aqui. Ele tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 milímetros, então o funil mais adequado seria um pouquinho maior do que esse, então de 13, 14 milímetros, por exemplo, tá? É assim que você faz. O milímetro você conta por esses risquinhos menorzinhos que tem aqui na régua, tá bom? E aí você coloca, na hora que você colocar a bomba aqui na sua mama, é importante que fique assim, ó, livre, tá? Que fique livre embaixo, que fique livre em cima e nas laterais. E na hora que você puxar, né, a sua areola ela vai entrando aqui, o mamilo ele vai se prolongando para frente, sem te machucar, sem ficar muito grande, sem ficar muito maior ou muito menor do que na hora da ordenha, seu mamilo não pode encostar nas laterais, entende? Então é dessa forma que você escolhe a bomba correta. E aí você vai começar o processo de ordenha. Como que você vai fazer? Né? Pontos importantes. As ordenhas, elas devem acontecer sempre ou quase sempre, né, assim, dentro do que for possível, por volta dos mesmos horários. Porque o que vai acontecer? Nas primeiras ordenhas, o seu corpo ele vai estar acostumado com um montante de leite produzido adequado para o seu bebê. Então, o seu corpo produz exatamente o que o seu bebê precisa. O que vai acontecer nas primeiras ordenhas? O seu corpo ele não entende que você quer ordenhar, que você quer tirar leite e guardar para o seu bebê e logo de cara ele vai produzir mais. Não, primeiro você vai ter que aumentar a sua produção de leite para depois você partir realmente para uma ordenha em que você vai ter o maior volume de leite extraído. Então, no início é super normal que você consiga extrair apenas gotinhas ou 5 ml, muito pouquinho, porque o seu corpo ele está acostumado a produzir leite para o seu bebê e não um excesso de leite, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Aumentar primeiro a sua produção de leite para depois você conseguir extrair. Você pode utilizar um processo de power pump ou então você pode simplesmente ordenhar após as mamadas. O power pump eu aconselho que você faça, se você optar por fazer, apenas uma vez ao dia, de preferência pela manhã. Por quê? Porque pela manhã a gente tem uma alta ainda no hormônio prolactina no nosso corpo, que é o hormônio responsável pela produção de leite. Então, as ordenhas feitas pela manhã, elas tendem a terem mais sucesso, a sair um pouco mais de leite do que as ordenhas, né, que vai mais pro horário do almoço, pro finalzinho do dia. Geralmente, nesses períodos, a extração de leite é menor, né? E como o intuito é aumentar a produção de leite, é ideal que a gente aproveita essa prolactina que já está sendo secretada e está em alta no organismo de forma natural, tá? Então, o que você vai fazer no power pumping? Você vai colocar a bomba no seu peito, né? Você amamenta, aí você coloca a bomba. Se for a dupla, você faz os dois ao mesmo tempo. Se for a simples, né, você vai fazer um de cada. Se for uma bomba elétrica, você vai ordenhar 20 minutos, pausar 10, ordenhar 10, pausar 10 e ordenhar 10, tá? Se for a elétrica. Se for a bomba manual, o que você vai fazer? Você vai ordenhar primeiro 15 minutos, pausa 5, 15 minutos, pausa 5, 15 minutos, tá? É assim que você vai fazer se for a bomba manual. Se for a simples, você faz primeiro em um e depois no outro. Se for a dupla, você coloca no peito e faz as duas ao mesmo tempo, tá? Como que você tem que fazer primeiro, pelo amor de Deus? Você não vai me colocar a bomba no peito, se for elétrica, e ligar na velocidade maior que tiver. Não faça isso porque vai te machucar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a bomba, você vai começar pela intensidade mais baixa e quando começar a sair jatos de leite, você aumenta na velocidade maior que você suportar. Não é a maior da bomba, é a maior que você suportar sem dor, tá? Quando esses jatos de leite diminuírem, você diminui a intensidade de novo. Começou a sair jato, você aumenta de novo. É assim que você vai fazendo até dar esse período. E sim, você vai ficar ordenhando mesmo que não esteja saindo nada.
Por quê? Porque no início é assim mesmo e logo o seu corpo entende que seu bebê tá mamando mais, na verdade é bomba, né? Mas o corpo não sabe, ele acha que é o bebê e começa a aumentar a sua produção de leite, certo? Você também pode oferecer o peito para o seu bebê, né? E coloca o seu bebê na posição lateral, aqui. Coloca ele na lateral. Enquanto ele tá mamando nesse peito, você coloca a bomba nesse, ordenha. Depois você troca o seu bebê e coloca a bomba nesse peito. Certo? Você pode fazer dessa forma também, não apenas após as mamadas. Quando você perceber, né, que você já tá conseguindo tirar um pouquinho de volume de leite, quando você perceber que sua produção aumentou, você aumenta as ordenhas ao longo do dia para você conseguir tirar o maior montante de leite possível. Se você quiser também fazer o Power Pump pela manhã e desde o início continuar ordenhando ao longo do dia, também pode. Aí o que eu te aconselho? Faz o Power Pump de manhã e ao longo do dia, após as mamadas, você ordenha 15 minutos em cada mama e tá tudo certo, tá? Ou então dessa forma que eu falei, bebê mamando em um, ordenha no outro, depois você troca, oferecendo as duas mamas na mesma mamada, tá? Importante ser sempre por volta dos mesmos horários, principalmente essas ao longo do dia. Por quê? Porque só com a rotina, com extração, com essa frequência rápida, né, essa frequência constante, que o seu corpo vai entendendo que precisa produzir mais leite. Se um dia você ordenhar às 10 da manhã, outro dia você ordenhar às 5 horas da tarde, aí no outro dia você não ordenha, aí no outro dia você ordenha meio-dia, o seu corpo não entende que precisa aumentar a produção de leite. Acha que são só mamadas esporádicas que seu bebê está fazendo. Então é importante que você ordene todos os dias, de preferência sempre por volta dos mesmos horários. É uma rotina mesmo, tá? Então, você vai fazer essas ordenhas e você vai começar a perceber que sua produção de leite vai aumentar e você vai conseguindo cada vez mais tirar um volume de leite maior. Você vai precisar armazenar esse leite que você está tirando, certo? Onde que você armazena? Em potes de vidro com tampa de plástico, mesmo que seja aquele pote de Nescafé, precisa ter tampa plástica, tá? Porque a tampa de metal pode contaminar o leite, então isso não é legal. Ou então em saquinhos próprios para armazenar leite materno. O que é super importante e interessante aí nessa questão? Os saquinhos você precisa descartar, não dá para reutilizar. Os potes de vidro precisam, né, e devem ser lavados, esterilizados e reutilizados. Como que você esteriliza o pote? Você lava com água e sabão neutro, enxágua bem e depois você ferve, né? Deixa o pote lá fervendo por 15 minutos. E aí depois você deixa ele secar, deixa ele bem sequinho e tá tudo certo. A bomba, a higienização da bomba você faz dessa forma também. Você não necessariamente precisa higienizar a bomba sempre, todas as vezes que você ordenhar. Você pode ferver a bomba uma vez por dia, aí depois você utiliza a bomba, lava só com água e sabão, ou então você não precisa nem lavar, você utiliza a bomba, coloca dentro de um pote fechado, coloca ela dentro da geladeira. E aí você utiliza, ela vai estar sempre conservada, vai estar sempre esterilizada, né? Porque você vai estar preservando na geladeira num pote separado e único. E aí, no final do dia, você lava, higieniza, esteriliza, deixa dentro do potinho guardado, no outro dia tá prontinha para você usar, beleza? O que eu aconselho você fazer? É você guardar o leite ordenhado em poucos ml. Então, guarda 20 ml, 30 ml, 60 ml, não mais que isso, porque o seu bebê, ele vai tomar um montante de leite. Só que você só vai saber quanto que seu bebê precisa mamar depois que você começar a ofertar e ele começar a aceitar. Antes disso, não. Imagina, você congela, essa bomba tem 160 ml de capacidade, 160 ml. E aí, você descongela esse leite e o seu bebê só aceita 30 ou só aceita 60 ml. Você vai ter que descartar o resto. Você não quer isso, eu tenho certeza. Então, armazena sempre em poucas quantidades. Depois, você vai pegando a manhã de quando o seu bebê mama. E aí, você já pode armazenar com uma quantidade mais próxima, tá? O que é interessante? Sempre tem que sobrar pelo menos 2 dedos de espaço na bomba. Não pode encher até a boca, porque na hora que o seu leite congelar, ele expande. Então, se não tiver espaço para o leite expandir, o pote estoura, tá? Então, toma cuidado com isso
também. Por quanto tempo você pode armazenar o seu leite, né? O protocolo brasileiro segue a rede de banco de leite humano, por quê? Porque é uma rede que recebe doação de leite materno para oferecer esse leite para bebês prematuros que estão internados em UTI e tudo mais. E aí o que que acontece? Esse leite precisa ser muito estéril. Ele tem que estar em perfeito estado e não pode ter risco de ter nenhuma contaminação nem de estragar, tá? Então, por isso, eles têm uma rigidez maior. Inclusive, se você for doar leite e o seu leite tiver com data de validade de 12, 14 dias, eles até recebem o seu leite, mas eles acabam descartando. Tem que ser um leite mais fresco possível para não ter nenhum risco de prejudicar a saúde desses bebês que estão internados na UTI. Tá? Mas como você vai oferecer o seu leite para o seu bebê, você pode seguir protocolos que são mais flexíveis, né? Aqui no Brasil a gente não tem outro protocolo, mas a gente tem o protocolo americano, que é mais flexível. Então, qual que é o período de armazenamento que o Brasil fala? 15 dias na geladeira, sempre no alto, na parte mais alta e no fundo, tá? E no congelador 15 dias, e é isso, pronto e acabou. No protocolo americano, o que que você pode fazer? Você pode deixar na geladeira por 24 horas, tá? E no congelador, que é daquela geladeira que é junto, né, uma porta só e o congelador é na mesma porta da geladeira, você pode deixar também por 30 dias, sempre no fundo, tá? Sempre na parte mais alta e no fundo, de preferência separado de outros alimentos, como carne, né? Coisas assim que podem contaminar o leite. E se for freezer, então naquela geladeira que tem o freezer, né? A porta do freezer separada, você pode deixar por 3 meses. Ótimo, né? Então segue o protocolo americano, é seguro, o seu leite não estraga, tá tudo certo, não vai fazer mal para o seu bebê, tá bom? Como que você descongela o leite para oferecer para o seu bebê? A melhor forma é você tirar do congelador e deixar na geladeira, ele vai descongelar sozinho. Mas você pode também passar no banho-maria. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar o potinho de leite, vai abrir a torneira, vai passar na água gelada para quebrar o gelo e o copo não estourar. Você vai ferver uma água. Aí, quando a água estiver fazendo bolha, você desliga e tira do fogo. Pega esse pote que você passou na torneira e vai homogeneizando assim, ó, até descongelar. Olha um pouquinho, percebeu que já terminou de descongelar? Você já pode oferecer para o seu bebê. Não precisa esquentar, porque o leite que sai do teu peito é em temperatura ambiente. E então, né, nada mais justo do que o seu bebê também receber seu leite em temperatura ambiente. Se tiver na geladeira, você faz o mesmo processo, só que aí você fica 2 minutinhos, 3 minutinhos assim, só para quebrar o gelo da geladeira mesmo e oferece para o seu bebê. Erin, faz mal oferecer leite gelado para o bebê se tiver calor? Não faz mal, tá? Não faz mal. Se você morar em uma região que tá muito quente, tá muito calor, você pode sim oferecer leite gelado pro seu bebê, não tem problema nenhum. Lembrando que o leite descongelado que não é utilizado precisa ser descartado. Você não pode guardar novamente, nem refrigerar, nem congelar novamente. Pensando na proteção da sua amamentação, é interessante que você evite o uso da mamadeira. Por quê? Porque a mamadeira, ela traz um risco de confusão de bicos, tá? E também confusão de fluxo. Por quê? No momento que o seu bebê vai mamar, né, que ele começa a mamar no seu peito, o seu corpo, ele não manda muito leite logo do início, tá? Por quê? Porque 80% é produzido durante a mamada, ali quando o seu bebê tá mamando, tá? E aí, o que acontece? Aqui são as glândulas onde seu leite é produzido e aqui são os canudinhos. O seu bebê vai começar a mamar, seu cérebro vai receber a mensagem, olha, tem bebê mamando, bora produzir leite. Aí começa a iniciar a produção de leite, aí vem um hormônio que se chama ocitocina, e aperta aqui essas glândulas onde o seu leite está sendo produzido. E nesse momento, o fluxo de leite é maior, aumenta mesmo o fluxo, o seu bebê começa a fazer uma mamada bem mais efetiva, com ritmo, né? Gluc, 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 gluc. Depois de um tempo, esse fluxo de leite diminui. Aí depois aumenta de novo, aí diminui, aí aumenta de novo e no final da mamada o seu bebê faz sucção não nutritiva, que é aquela que ele fica por conforto. Tá? Na mamadeira, o seu bebê ele recebe um fluxo contínuo e intenso desde o início. Aí o que acontece? No momento que o seu bebê vai pro peito,
Ele espera que ele tenha um fluxo intenso e contínuo logo do início, ele começa a ficar irritado, ficar bravo e recusar o peito, vai mamando cada vez menos, vai diminuindo a sua produção de leite e também, aí no caso, acaba levando a um desmame precoce, tá? Além disso, né, na mamadeira, o bebê ele costuma fazer um movimento assim, para cima e para baixo, 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 com a língua repousada, com a língua, né, encostada aqui no assoalho da boca mesmo. No peito, não. No peito, o seu bebê abre bem a boca e ele faz um movimento assim, ó. Ele vai pra frente, sobe, volta, desce, vai pra frente, sobe, volta, desce. E ele vai fazendo esse movimento na hora de mamar. E esse movimento ele precisa estar com a boca bem aberta. Então, o que acontece? Na mamadeira, o bebê percebe que é mais fácil, porque ele não tem que fazer todo esse trabalho com a musculatura dele da boca e com a língua. E ele também acaba reproduzindo o mesmo movimento da mamadeira no seu peito. E aí pode te machucar, ele também fica irritado, ele não sabe o que ele faz, porque ele desaprende a mamar no seu peito, e isso também leva a um desmame precoce, além de te causar machucado. Então você não quer isso, eu imagino, por isso eu aconselho que você não utilize a mamadeira. Anne, você é contra a mamadeira? Sou. Mesmo um bebê que precise de leite artificial, ele não tem necessidade de receber esse leite artificial na mamadeira. Eren, mas e a necessidade de sucção do bebê? Ele pode saciar a necessidade de sucção de outras formas, né? O bebê, ele vai levar a mão na boca, ele vai levar brinquedos na boca, ele vai levar o pezinho na boca, ele pode sugar o seu dedo, etc. Ele pode matar a necessidade de sucção de várias outras formas, não precisa ser na mamadeira ou na chupeta, tá? Então, já também aí te adianto que você não precisa nem de mamadeira e nem de chupeta no seu retorno ao trabalho, beleza? Como que você vai oferecer o leite para o seu bebê? O melhor lugar é num copinho. Pode ser esse copinho de cachaça, pode ser num copo normal, que é onde o seu bebê, ele vai crescer, ele vai virar uma criança, depois ele vai virar um adulto e ele vai tomar líquidos pro resto da vida dele. Então, ofereça no copo. Esse é o melhor, tá? Para bebês até 3 meses, você pode até tentar na colher dosadora, que é aquela colher que parece uma mamadeira, mas no final, em vez de ter bico, tem uma colherzinha, ou então numa colher normal. Não acho eficiente, porque o volume de leite que o seu bebê vai mamar é grande, né? Não é 5 ml, 10 ml, é 20, 30, 60, isso vai variar, né, do seu bebê aí, porque ele é único, então ele tem a própria aceitação dele mesmo. E eu também não gosto, porque na colher o bebê acaba ficando com a boca muito fechadinha, ele pode reproduzir isso na mama, então não acho legal, tá? Você não precisa fazer no copo aberto, você pode fazer também no copo de transição de bico rígido sem válvula. Só que como ele tem o bico, ele tem um risco maior também de ter uma confusão de bicos e de fluxo. Tá? Então, a melhor opção mesmo é o copinho aberto, mas você pode testar outros objetos também. Como que você vai oferecer? Se for você que vai testar, que vai ensinar o seu bebê, você não coloque o seu bebê assim, né, de frente para você, assim, porque ele vai buscar e vai querer mamar. Você vai fazer o quê? Você vai colocar ele de frente para você assim, né? Com as perninhas dele assim, e ele vai estar de frente para você, você vai estar apoiando a cabecinha dele e você vai oferecer o copinho para ele. E pode ser o copo, pode ser a colher, etc. O ideal é que quem treine e ensine o seu bebê é a própria pessoa que vai ficar com ele no seu retorno ao trabalho, tá? Idealmente. Se não for, pode ser você mesmo, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, porque o seu bebê com certeza vai preferir mamar em você. Pontos importantes antes de começar o treino do seu bebê para essas ofertas. O seu bebê não está com sono, então ele não pode, assim, estar muito perto do horário da soneca, ele tem que estar no horário disposto. E o seu bebê não está com fome, porque se ele tiver com fome, ele vai querer o peito, ele não vai querer aprender nada, tá? Então tem que ser ali. Seu bebê mamou efetivo agora, espera uns 30, 40 minutos, 1 hora no máximo e começa a treinar no copinho, tá? Como que você vai fazer? Seu bebê tem que estar mais sentadinho, com a cabeça aqui sempre bem apoiada, reto, ele não pode estar assim para frente, ele tem que estar retinho, alinhado, tá? E o que que você vai fazer? Você vai pegar o leite e você vai apoiar a borda do copo no lábio inferior do seu bebê
E o leite você vai deixar até aqui na bordinha, você não vai virar o copo na boca do seu bebê. E aí o que que vai acontecer? A língua dele vai aqui para fora e ele vai solvar esse leite como se fosse um gatinho bebendo água, tá? E aí ele vai fazer pausas para respirar. Na hora que ele fizer a pausa, você, né, tira o leite e depois que ele buscar de novo, você faz assim de novo, mas sempre com leite aqui na bordinha. No início vai ser terrível, seu bebê não vai querer, ele vai bater a mão, ele vai segurar o braço, vai ser uma loucura. Só que você precisa ter paciência e insistindo, insistindo até o momento que o seu bebê vai aceitar. Não espere que o seu bebê que ficou aí por meses mamando só no seu peito, que ele aceite tomar numa boa o seu leite em outro lugar, porque ele não vai aceitar, tá? O que é interessante? Você testa um objeto apenas com constância, com paciência, com persistência, por pelo menos 7 dias, tá? E eu sugiro que você teste pelo menos 14 dias um objeto só para depois tentar outro. E quando você começa esse treino de ofertas? O mais breve possível. Você vai começar a se preparar pelo menos 2 meses antes, né? Se não for possível, você se prepara no tempo que você tiver aí, não desista por isso, tá? Mas o mais rápido, começou a sair um pouquinho mais de volume de leite, você já começa a oferta para o seu bebê, tá? E pega um pouquinho mesmo de leite, vai oferecendo, vai ofertando, aos poucos ele vai se adaptando, ele vai conseguindo. Para que isso? Para quando você chegar no dia D, que é o dia do seu retorno ao trabalho, você já ter um estoque de leite materno legal para o seu bebê e você já ter treinado o seu bebê para aceitar o seu leite em outro lugar que não seja no seu peito. Tá? Então, isso já vai ser novo, ele não vai ser novo para ele já vai conhecer, ele já vai saber o que fazer, seu retorno ao trabalho vai ser muito mais tranquilo. Outra coisa completamente importante, você vai ter que ordenhar, tá? No seu retorno ao trabalho, então utiliza aqueles 30 minutos do seu horário do almoço, veja aí como que pode ser a rotina na sua empresa. O importante é, se você vai ordenhar na sua empresa e você vai pegar esse leite, vai voltar para casa e vai guardar para completar o seu estoque, você tem que ordenhar em um local limpo, tá? Não pode ser no banheiro, não pode ser em um local sujo, porque se for, você vai ter que descartar. Muitas mulheres ordenham no carro, por exemplo, né? Super funciona. Ou em uma salinha fechada, uma sala de reunião que só você esteja lá e você vê como que é aí onde você trabalha. É interessante você conversar também sobre isso lá no início, lá que eu falei, tá? Então, você vai ordenhar. Se você tiver só o banheiro para ordenhar, infelizmente, você vai fazer ordenha realmente só para estimular a sua produção de leite. Esse leite ordenhado no banheiro vai ter que ser descartado, certo? Infelizmente. Mas não importa, né? Se você não conseguir ordenhar para completar o seu estoque, ordenhe para você não ter engurgitamento mamário, para você não ter mastite, para sua produção não diminuir. Porque se você ficar um dia inteiro sem amamentar com muita frequência, o que que vai acontecer? Seu peito vai ficar cheio, esse leite que está parado na sua mama tem uma substância que se chama fator inibidor da lactação, chamo ele de FIO, muito carinhosamente, e ele manda o feedback para o seu cérebro: olha, esse peito tá cheio de leite, bebê não mamou, vamos diminuir a produção, tá? Então, a longo prazo, você acaba tendo uma baixa produção de leite por causa disso. E também, você pode ter uma mastite, porque suas glândulas simplesmente inflamam por estar lá com o peito cheio, cheio, cheio o tempo inteiro. Então, é interessante sim que você ordenhe para que você continue produzindo leite, mesmo que na sua ausência seu bebê receba leite artificial, e também para que você não tenha nenhuma patologia aí como a mastite. Certo? Como que você transporta esse leite de volta para casa? Você tem que ter uma bolsinha térmica, tá? Gelox, aquelas placas de gelo que a gente congela, né? E você deixa congelado na sua casa, coloca dentro da bolsa térmica. E essas placas de gelo, elas precisam estar em todos os cantos, embaixo e em todas as laterais, tá? Dessa bolsa térmica. Lá, quando você ordenhar na sua empresa, você vai guardar esse leite na geladeira, você não vai congelar lá. Por quê? Porque dependendo do tempo que você demora para casa, nesse trajeto, se você congelar no seu trabalho,
Até você chegar em casa pode descongelar um pouquinho e aí você acaba tendo que descartar esse leite também. Não é legal ele ficar mudando muitas vezes de fase, né? De textura. Então, você deixa na geladeira, coloca dentro da bolsa térmica, se for pote de vidro, né, saquinho, interessante que fique até em pé, se for possível, se não for, não tem problema. E aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar na geladeira, quando você estiver voltando para casa, você coloca na bolsinha térmica com esse Gelox e tá tudo certo. É assim que você faz um transporte seguro de leite materno. Agora é só você mandar ver nas suas ordenhas, no seu estoque. Eu espero que dê tudo certo no seu retorno ao trabalho. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer de repente uma consultoria, eu também presto esse serviço de auxílio, né, no processo de ordenha e retorno ao trabalho. Pode entrar em contato comigo. O meu Instagram é @erin.fonseca.